Será que realmente a Bíblia tem algo de bom para as nossas vidas? Por que algumas pessoas lêem a Bíblia e sua vida não muda? Existe um meio, um método de ler a Bíblia e ter bons resultados no nosso dia a dia? Meus irmãos, é sobre isso e muito mais que nós estudaremos nessa aula de hoje. Eu sou Raimundo Alves, evangelista da Obra do Senhor aqui em Araguaína, Tocantins, e estamos hoje para mais um vídeo, mais uma aula do projeto Apoio EBD, Apoio à Escola Bíblica Dominical. E como você sabe, aqui nós temos um conteúdo diferenciado. Nós abordamos a parte teológica da lição e sempre acrescentamos algo a mais, como o desafio para a igreja dos nossos dias e também as questões, que são perguntas que nós fazemos, que nós elaboramos, sempre na tentativa de aproximar ainda mais o conteúdo estudado ao nosso dia a dia, à nossa realidade. Se você ainda não é inscrito, por favor, se inscreva no nosso canal, dê o like e compartilha, tá? Quando você compartilha, você está fazendo aí uma liga do bem, né? Uma corrente do bem, anunciando e divulgando para outras pessoas que tem um canal que está produzindo aulas da Escola Bíblica Dominical, das lições, né? Estudadas aí da revista da CPAD. E hoje, meus irmãos, estamos dando continuidade a esse tema, a essa revista tão abençoada desse trimestre. Estamos no primeiro trimestre do ano 2022 e estamos estudando sobre a supremacia das Escrituras. Sim, a palavra de Deus é suprema, ela é a autoridade sobre as nossas vidas. E hoje temos mais uma aula que complementa esse ciclo, né? Que complementa essa revista, que são 13 lições. E na aula de hoje iremos estudar sobre o tema A Bíblia como um guia para a vida. E a ideia, o propósito dessa aula de hoje é continuarmos estudando sobre a palavra de Deus, mas agora através de uma ótica, observando como que a palavra de Deus nos guia, como que ela é luz, como que ela consegue produzir sabedoria na nossa vida através dos seus princípios e assim moldando o caráter cristão. Você pode observar aí a estrutura como ela está montada. Isso aí é como se fosse um caminho que nós temos que percorrer até chegar no objetivo final, que é concluir o estudo dessa lição, meditando nessa aula, nesse tema tão abençoado. E assim, meus irmãos, vamos iniciar pela introdução. É aqui na introdução que nós temos contato com os primeiros argumentos do autor da lição e ver qual será o caminho percorrido, quais serão as partes desse tema sobre a palavra de Deus, a Bíblia, como um guia para as nossas vidas. A Bíblia, quando obedecida, torna-se um verdadeiro guia para o viver cristão. Cristo nos adverte ao exame das Escrituras, porque nela estão reveladas palavras de vida eterna. Tiago assevera que a palavra de Deus transforma a nossa natureza e nos conduz pela vereda da salvação. Nesta lição, veremos que a Escritura é um alicerce constituído de sabedoria e prudência para a vida. Aqui na introdução, o autor faz algumas abordagens, já dando aí um rumo, né? Dando um norte aí do que nós temos a estudar na lição de hoje. E ele inicia falando que a Bíblia, quando lida, estudada e principalmente praticada, colocada em prática, contribui muito bem para um bom viver cristão, para um viver cristão que realmente agrada a Deus. Afinal de contas, a palavra de Deus é como luz para nós, não é? E quando obedecida, quando praticada, tem esse efeito. O autor faz uma abordagem também sobre o que Jesus falou, não é? Que as Escrituras são examinadas porque nelas contém as palavras de vida eterna. E essa é a verdade. E é o grande diferencial da Bíblia, é o grande diferencial da palavra de Deus. Nós a estudamos, nós a examinamos, porque realmente ela nos conduz a Deus e assim nos conduz à vida eterna com Ele. O autor aborda também sobre o efeito de transformação, né?
o poder de transformação que a palavra de Deus tem nas nossas vidas, que nos faz guiar pelo caminho de Deus e também guiar pelo caminho da salvação, né? A um viver que realmente agrada a Deus, a um viver de acordo com seus princípios. A palavra de Deus tem esse poder de transformar as nossas vidas, de um perdido pecador, agora para um pecador remido e salvo pelo poder e pela misericórdia de Deus. E o autor fecha o raciocínio aí, confirmando que a Bíblia é o nosso alicerce, é o alicerce da nossa fé, é o alicerce da nossa vida, não é? Ou seja, para que eu tenha uma vida feliz, próspera e principalmente uma vida que agrade a Deus, ela tem que ser firmada na palavra de Deus, que é esse alicerce, é essa estrutura que a nossa vida precisa estar baseada. Meus irmãos, vamos estudar agora o primeiro tópico. E a ideia aqui, nós conhecermos os argumentos que confirmam que a Bíblia é esse alicerce, né? A Bíblia é um alicerce para a nossa vida. A palavra de Deus é alicerce. A Bíblia é a única infalível revelação escrita, divinamente inspirada. Assim, quem a ouve e coloca em prática é comparada a uma pessoa prudente, cuja casa é alicerçada sobre a rocha. Nessa ilustração de Jesus, a casa simboliza a vida. A vida deve ser edificada nos ensinos de Cristo, a fim de alcançar a virtude e um destino glorioso. A síntese desse grande ensinamento é que nem as crises dessa vida e nem a eternidade poderá abalar quem está firmado em Cristo e na sua palavra. O autor inicia aqui falando sobre uma das ilustrações de Jesus. No caso aqui, sobre a construção de uma casa. E aquela pessoa que edifica a sua casa sobre a rocha, sobre um alicerce, sobre um local firme, é chamado de prudente, né? E no caso aqui, o prudente é aquele que ouve, é aquele que pratica, é aquele que obedece à palavra de Deus. Afinal de contas, é infalível, é inerrante e é inspirada por Deus. E o autor aqui já traz a interpretação e a aplicação dessa comparação de Jesus, não é? A casa aí representa a nossa vida. E a nossa vida, para ter um bom futuro, para ter um bom destino, ter um destino glorioso, ela precisa ser regida e estabelecida sobre a palavra de Deus, que é esse alicerce, não é? A rocha é Jesus e o alicerce é a sua palavra, os seus ensinamentos. Então, para termos uma vida próspera, abençoada e ao mesmo tempo que agrade ao Senhor, temos que estar com a nossa vida de acordo com a palavra firmada nesse alicerce. E no final, o autor apresenta aí o resultado dessa firmeza na palavra de Deus. Pode vir crise, pode vir vendavais, pode vir tempestade, mas uma rocha, uma casa firmada na rocha, ela não se abala, não vai a pique, né? Não se desestrutura. Assim é uma vida firmada nos ensinamentos de Jesus. Vem as crises, vem os problemas, vem as provações, mas ele vence. Essa pessoa vence porque não está firmada na areia, está firmada na rocha, que é Cristo, e nos seus ensinamentos. A palavra de Deus é luz. A palavra de Deus é lâmpada para os pés e luz para o caminho. Significa dizer que a Bíblia possui orientações para nosso viver e instruções para todo o curso da nossa vida. Pedro fala da palavra, uma luz que alumia em lugar escuro. Quer dizer que a luz das Escrituras dissipa a escuridão espiritual e nos conduz em segurança pelo caminho da vida eterna. Cristo disse: "Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas." E Paulo ensina que devemos andar como filhos da luz, isto é, afastados da prática do pecado. Nesse subtópico, o autor apresenta a Bíblia como luz. A palavra de Deus é comparada como luz. E como é que isso funciona? Né? Ela contém instruções que nos guiam, ela contém orientações que nos conduz nesse caminho. O caminho é Jesus e a luz é a palavra de Deus.
ela age como uma lanterna, iluminando este caminho, nos dando dicas, instruções, recomendações para vivermos uma vida que esteja na salvação de Deus, esteja dentro do querer de Deus e ao mesmo tempo esteja agradando a esse Deus. O autor faz uma abordagem também aí sobre a citação do apóstolo Pedro, onde ele já traz aí a interpretação, dizendo que a palavra de Deus brilha como luz, como tocha na escuridão espiritual. E essa é uma grande verdade. Quando uma pessoa não conhece sobre Deus, a pessoa não tem intimidade com Deus, que passa a ter contato com essa palavra, com a palavra de Deus, acontece na vida dela como uma tocha, como um farol, como uma luz. Ela é liberta desse mundo de escuridão e se aproxima de Deus no caminho que é Jesus. E para concluir, o autor faz uma abordagem aí sobre o ensinamento de Jesus e também o ensinamento do apóstolo Paulo. Jesus diz que quem está em mim não está em trevas. Então aí dá mais um sinal da luz. Jesus é a luz, a sua palavra é como luz também, é como lanterna. E o apóstolo Paulo mostra aí que essa luz, ela nos faz agir como os filhos da luz, como filho de Deus. A palavra de Deus tem esse efeito, né? De nos conduzir, mudar o nosso caráter para agirmos como filho da luz. E isso vai fazer com que nós nos afastemos do pecado. Olha que interessante o efeito aí da palavra de Deus como luz. A palavra de Deus é imutável. A Bíblia difere de outros livros porque seus ensinos são fidedignos e confiáveis, não erra nem falha. Desse modo, o texto bíblico permanece inalterado. Os princípios bíblicos têm aplicação hoje, assim como tiveram antigamente. Os padrões da ética e da moral cristã não sofrem mudanças. Portanto, os valores cristãos são permanentes, pois a fonte da autoridade é permanente. Assim sendo, o comportamento e o caráter do cristão se alicerçam nas doutrinas bíblicas. Aqui nesse subtópico, o autor apresenta alguns argumentos para confirmar que a Bíblia é imutável, ou seja, que ela não muda. E o primeiro argumento é que os seus ensinamentos são fidedignos, são confiáveis, são de confiança, né? A palavra de Deus, ela tem essa confiança porque ela é inerrante e ela é infalível, ou seja, ela não contém erros e não falha. Tudo que está escrito na palavra que tinha que se cumprir já se cumpriu e o que ainda falta se cumprir se cumprirá. O segundo argumento do autor aí é que os princípios bíblicos não mudam. Os valores éticos e morais da palavra de Deus, os valores cristãos contidos na palavra de Deus não mudam. Serviram para o passado e servem também para nós. Ou seja, o que era pecado na igreja primitiva, no tempo da igreja primitiva, ainda é pecado hoje. O que era pecado lá no Antigo Testamento continua sendo pecado, porque os padrões, os princípios divinos não mudam. E assim ele conclui, dizendo que o comportamento e o caráter do cristão deve ter como base os princípios da palavra de Deus, como base a palavra de Deus. O cristão ele não deve se comportar de uma forma ou de outra, baseado no pastor, baseado no seu líder, baseado num amigo. Não. Os atos do cristão que moldam o seu caráter e o seu comportamento devem ser fundamentados na palavra de Deus. Afinal de contas, é ela que é imutável, é inerrante e é infalível. O desafio para a igreja dos nossos dias, meus irmãos, é a relativização dos princípios bíblicos. Sim, muitas doutrinas bíblicas têm surgido ataques, mudança, principalmente com algumas interpretações bíblicas que passam a tratar a Bíblia e seus princípios como relativos e não como verdades absolutas. Um dos motivos é o viver errado. Algumas pessoas decidiram ter um estilo de vida, um modo de vida, e aí começa a mudar a interpretação bíblica, começa a mudar a aplicação também da palavra para se ajeitar ao seu viver. Ele não quer mudar a vida dele de acordo com a palavra. Ele quer mudar a palavra
para se adequar ao que ele acha, ao pensamento dele, ao estilo de vida dele. E assim, o prejuízo é na certeza, porque entende o texto errado, interpreta o texto errado, faz também uma aplicação do texto errado, cria heresia e, além de prejudicar a sua vida, ainda prejudica quem lhe acompanha, quem ouve a sua mensagem, quem ouve a sua pregação. A palavra de Deus, ela é a verdade absoluta. Ela não merece, não precisa ser relativizada, não precisa ser colocada dentro do nosso querer, porque é a palavra de Deus, inerrante e infalível palavra de Deus. E a solução para resolver esse desafio é aceitar a palavra de Deus como verdade absoluta e não tentar adequar ela à nossa vida. Pelo contrário, né? Tentar adequar a nossa vida à palavra de Deus. A primeira questão relacionada com o tema de hoje é como compreender a Bíblia como alicerce. Já falamos sobre isso hoje, mas talvez reste alguma dúvida aí, e eu quero trazer aqui algumas dicas caso alguém pergunte sobre isso na sua aula. O que é o alicerce? O alicerce, numa linguagem mais comum, é o baldrame de uma casa. É o que dá sustentabilidade à obra, né? À estrutura de uma obra. É a parte de baixo. É o que aguenta o peso da obra. E assim permanece com aquela obra de pé. Assim é a palavra de Deus, os ensinamentos. Ela que é a base da nossa vida. Quando estamos com dúvida, com algum problema, com alguma situação adversa, nós vamos na palavra. E quando nós decidimos seguir os seus princípios, seguir os seus ensinamentos, é na certeza que estaremos firme contra as adversidades que surgem na nossa vida cristã. E uma dessas adversidades são os ataques. Nós sofremos ataques do mundo através do pecado, sofremos ataques dos nossos desejos carnais, da nossa natureza pecaminosa, sofremos ataque também do mundo espiritual, sofremos ataque de heresias, e só com um conhecimento limpo, sadio, firmado na palavra de Deus, nós vamos ter firmeza para resistir a esses ataques. Então é por isso que a palavra de Deus é considerada como alicerce, né? Como um baldrame, como uma estrutura, porque estudando, meditando e praticando, temos firmeza contra as adversidades da vida cristã. Como recurso pedagógico, mostre para a igreja, mostre para o seu público exemplo de alicerces, de baldrames, de estrutura de construção, pode ser da construção civil mesmo. E isso vai ajudar os irmãos a entender mais ainda a palavra de Deus como nossa base, nossa estrutura, nossa firmeza na nossa vida cristã. E assim, meus irmãos, vamos concluir o que nós estudamos até aqui. Nós estudamos que a palavra de Deus é um alicerce para a nossa vida. Nós estudamos que ela é também luz para nos iluminar nesse caminho que é Jesus. E estudamos também que a palavra de Deus é imutável, ela não muda. Os seus princípios permanecem e são aptos para o nosso dia a dia. Agora nós iremos estudar o segundo tópico da lição. E o propósito aqui é conhecermos um dos resultados de quando nós lemos, meditamos na palavra de Deus e a colocamos em prática, que é nos tornar mais sábios. O conceito de sabedoria. O substantivo hebraico para sabedoria é Hokmah e em grego é Sofia. Ambas as palavras têm o sentido de habilidade, experiência e qualidade de quem é sábio. A obra Teologia Sistemática, uma perspectiva pentecostal, assegura que a sabedoria reúne o conhecimento da verdade com a experiência do cotidiano. Significa que o conhecimento absorvido pela mente deve ser aplicado em todas as situações da vida. Nesse aspecto, o conhecimento sem a prática não produz sabedoria. Para explicar o que é a sabedoria, o autor faz uso aí de expressões no hebraico e no grego, né? E isso mostra para nós que essas palavras representam habilidade, característica, qualidade de quem é sábio, né?
Então, tanto no hebraico quanto no grego, essas palavras usadas na Bíblia já mostram isso, que a sabedoria está relacionada com a qualidade de quem é sábio. O autor aborda também que sabedoria é a junção do conhecimento que temos com a experiência da vida. Veja o quanto isso é importante, não é? Porque aquilo que entra na nossa mente como conhecimento, como ensinamento, ele tem que ser praticado. E quando a gente faz essa junção do que a gente aprende, do que estuda, juntamente com a prática, com a experiência da vida, isso também gera sabedoria. E ele reforça essa ideia aí, dizendo que o conhecimento sem a prática não produz sabedoria. E tem muita gente aí lendo muito, estudando muito, acumulando muito conhecimento, porém sem praticar. Então, fica aí um conhecimento sem sabedoria. Deus, a fonte da sabedoria. A sabedoria é um dos atributos divinos, portanto, Deus é a sua fonte. A sabedoria divina é inescrutável. Toda a sabedoria dos santos provém da parte de Deus. Em resumo, visto que Deus é a verdadeira sabedoria, as suas palavras e os seus atos são igualmente sábios. Nesse sentido, todos que vivem de acordo com os preceitos da palavra de Deus são considerados pessoas sábias. Deus é a fonte da sabedoria, porque a sabedoria é um dos seus atributos, é uma das suas qualidades, é uma das suas características. A sabedoria nasce em Deus. Tudo que nós temos hoje de sabedoria, tanto na área humana como na área espiritual, provém de Deus, porque Ele é a fonte, Ele é a matriz de toda a sabedoria. Aí o autor fala, já que Deus é essa sabedoria, Deus é a fonte da sua sabedoria, então as suas palavras e os seus atos também são sábios. Por isso mesmo que nós consideramos a palavra de Deus como fonte de sabedoria, porque Deus é a fonte da sabedoria e a palavra de Deus vem de Deus. Então a sua palavra também é sabedoria e os seus atos também são atos de sabedoria. E o autor complementa esse raciocínio quando diz aí no final que as pessoas que obedecem à palavra de Deus também são sábias. Então você percebe aí que tem um efeito cascata. Deus é a fonte, a sua palavra e os seus atos também são sabedoria, e as pessoas que obedecem à palavra de Deus são consideradas sábias. Mas por quê? Porque regem, conduz a sua vida segundo os princípios da palavra de Deus, desse Deus que é a fonte da sabedoria. O temor é o princípio da sabedoria. A Bíblia registra que o temor do Senhor é o princípio do saber. A frase temor do Senhor não significa ter medo de Deus, mas expressa reverência e adoração. Essa atitude é o preceito pelo qual se inicia a sabedoria. O temor a Deus produz entendimento, e por meio da obediência às Escrituras, os cristãos passam a viver como pessoas sábias. Em contraste, os que rejeitam o Senhor e a sua palavra permanecem na ignorância. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Mas o que é temer a Deus? É tratá-lo com reverência, com respeito, com a autoridade que Ele é, a autoridade soberana. É adorá-lo. Isso é temer ao Senhor. Não é ter aquele medo absurdo, não é ter o medo como se tem de alguém que lhe causa mal. Não. É uma atitude de reverência, de respeito, de consideração e reconhecimento da soberania de Deus. Isso é ser sábio. E o autor reforça aí, meus irmãos, dizendo que esse temor, o temor a Deus, produz conhecimento. E esse conhecimento, aliado aí a uma prática cristã de obediência à palavra de Deus, torna a pessoa sábia. Olha que interessante, não é? Temer a Deus, obedecer a sua palavra, nos torna mais sábio e agradável ao Senhor. E no final do subtópico aí, o autor apresenta o contrário, né? Aqueles que rejeitam esse temor ao Senhor, os que rejeitam obedecer a sua palavra,
vão viver aí eternamente como ignorantes, na ignorância, ou seja, sem a sabedoria, sem o conhecimento de Deus. Os benefícios da sabedoria. O salmista declara que o ato de meditar na palavra de Deus o tornou mais sábio do que todos à sua volta. Isso significa que ele adquiriu sabedoria ao aplicar os preceitos do Senhor na sua vida. Salomão assegura que a pessoa sábia tem muitos benefícios. Dentre eles, acumula conhecimento, ganha almas, torna-se próspero e exerce domínio próprio. Em vista disso, somos advertidos a empregar esforços na busca da sabedoria. Nesse subtópico, o autor apresenta os benefícios dessa sabedoria, Dessa sabedoria oriunda de Deus, que a fonte é Deus. E como primeiro aí ele apresenta o texto de Salmos, citando aí que o salmista se tornou mais sábio ao meditar, ao praticar a palavra de Deus. E é importante a gente entender que isso não ficou só nos Salmos, viu? Isso aí também se reflete e está relacionado também à nossa vida. Se buscarmos conhecimento de Deus, principalmente na sua palavra, a cada dia nos tornaremos mais sábios. O autor faz uso também aí dos argumentos de Salomão, quando mostra aí alguns benefícios, alguns resultados também dessa sabedoria. E olhando por aí, a gente percebe que nessa sabedoria a gente tem uma vida boa, tem uma vida principalmente que agrada a Deus, porque essa sabedoria vem de Deus e vai produzir aí uma obediência aos princípios dele. E o autor reforça aí no final uma visão bíblica, que essa sabedoria ela tem que ser buscada. Nós temos que ir atrás, através da oração, do jejum, mas principalmente da leitura, da pesquisa e da prática da palavra de Deus. O desafio para a igreja dos nossos dias, baseado nesse tópico, são os tolos que se mostram sábios. Meus irmãos, a palavra de Deus contém riquíssimos ensinamentos, princípios para um bom viver. Mas tem pessoas que insistem em querer ser sábio, desobedecendo a Bíblia, desobedecendo e desprezando os princípios bíblicos. São os tolos que tentam se passar como sábios. Os primeiros que fazem parte desse grupo são os arrogantes. São as pessoas que, mesmo estando na dificuldade, na prova, no aperto, sua vida não está dando certo, mesmo assim não aceita a opinião de ninguém, não aceita conselho, não aceita ajuda, mesmo sendo da palavra de Deus. Ele acha que sempre está certo, que a sua vida está certa, que desse jeito está certo, e não reconhece que está errado e que precisa da ajuda da palavra de Deus para deixar de ser tolo. E junto a esse grupo nós temos os desobedientes, que são aqueles que até procuram ajuda. Pede um conselho, pede uma dica, pede uma ajuda, pede uma orientação, porém não quer obedecer. Na verdade, os que fazem parte desse grupo, quando procuram uma ajuda, o que eles querem é simplesmente que a gente já confirme o que eles querem fazer. Aí não dá certo. Continua sendo tolos, parecendo que são sábios. E uma das formas de resolver esse desafio é agir com humildade, buscar ajuda, reconhecer que está precisando de ajuda, de alguém que é sábio, atender e obedecer aos conselhos de quem está tentando lhe ajudar. Como recurso pedagógico, apresente para a igreja exemplos bíblicos de atitudes sábias, Exemplo de sabedoria, principalmente registrado na palavra de Deus. E isso vai ajudar os irmãos a entender e a perceber que realmente a palavra de Deus contém sabedoria para as nossas vidas. O que nós estudamos até aqui? Estudamos que Deus é a fonte da sabedoria, que essa sabedoria divina se inicia quando nós tememos a Deus e conhecemos também, nesse tópico, os benefícios da sabedoria divina. Meus irmãos, chegamos agora no terceiro tópico, e a ideia aqui é continuarmos estudando sobre a Bíblia,
mas agora observando e aprendendo como que ela contribui para termos uma vida prudente, para agirmos com prudência no nosso viver cristão. O conceito de prudência. O dicionário Wycliffe diz que o termo hebraico arum é usado no sentido positivo para identificar uma pessoa sensata. E o adjetivo grego sinetos enfatiza uma decisão inteligente. O dicionário Vini destaca que o substantivo grego foreneses e suas declinações denotam sabedoria prática e que sineses sugere avaliação que procede à ação. A prudência é a virtude que evita ações temerárias. Nesse aspecto, com cautela e bom senso, uma pessoa prudente é capaz de discernir e fazer a escolha correta. Mais uma vez, o autor faz uso de termos do hebraico e do grego para nos levar a entender o porquê essa palavra prudência e para que ela é citada e escrita nas Escrituras, não é? Sempre que ela é usada, dá esse sentido de cuidado, de atenção, de prudência, quando for tomar alguma ação, alguma atitude ou alguma escolha, não é? Prudência na Bíblia está relacionada com cautela, cuidado para fazer alguma coisa. A prudência, meus irmãos, é uma virtude que nos leva a evitar ações temerárias, ações perigosas, ações irresponsáveis, ações prejudiciais. Então a prudência, ela nos ajuda a errar menos, a ter cautela, a ter cuidado quando formos fazer algo, decidir algo e assim agir com sabedoria para um viver que realmente agrada ao Senhor. A prudência dos justos. A pregação de João Batista tinha como finalidade converter os rebeldes à prudência dos justos. E a mensagem da salvação em Cristo não apenas restaura o pecador, mas também o faz andar por veredas de retidão. Paulo declara que a graça de Deus nos traz sabedoria e prudência. A sabedoria para compreender a verdade e a prudência para agir corretamente segundo a vontade de Deus. Essas dádivas são aperfeiçoadas pela oração, leitura das Escrituras e comunhão com o Espírito Santo. Para falar sobre a prudência do justo, o autor faz uso aqui de algumas mensagens. A primeira, ele cita a mensagem de João, que era para tentar converter os desobedientes, tentar torná-los justos. Esses desobedientes, meus irmãos, eram as pessoas daquela época, os soberanos daquela época e também os religiosos. Então a mensagem de João o Batista era direcionado nesse intuito, nessa visão de converter essas pessoas para se tornarem justas. O autor faz uso também aí da mensagem de Cristo, a mensagem da salvação, que visa restaurar o pecador e fazer com que ele ande, permaneça num caminho de retidão. Afinal de contas, nós temos uma vida, para ser vivida aqui. E é essa mensagem da salvação que nos impulsiona e nos guia a viver esta vida em retidão, em justiça, agradando ao Senhor. O autor faz uso também da mensagem de Paulo, que fala que nós precisamos ter sabedoria e prudência. Sabedoria para conhecer a verdade, para se chegar à verdade, e prudência para agirmos de forma correta, agirmos corretamente. Afinal de contas, a nossa vida é um testemunho. Nós temos também que testemunhar de Deus. Por isso, precisamos de sabedoria e também de prudência na hora de agir. E no final aí, o autor dá as dicas de como é que a gente consegue essa prudência, essas dádivas, através da oração, que reforça a sua vida espiritual, através do estudo das Escrituras, o apego às Escrituras e a comunhão com o Espírito Santo. Praticando isso aí, e muito mais ainda, nós teremos aí o acesso, à sabedoria, à prudência, e assim conseguimos ter uma vida que agrada a Deus,
um viver cristão baseado nas Escrituras. Os benefícios da prudência. Provérbios descreve os benefícios da prudência. Destaca-se o autocontrole para não revidar ofensas, a humildade para não exibir conhecimento, a correta tomada de decisão, o pensar antes de agir, o alcance de boa reputação e alta posição, a sujeição ao aprendizado e à correção, e o desviar-se do perigo por meio de soluções antecipadas. Cristo enfatizou que a pessoa prudente tem a palavra de Deus como regra de vida, procede com retidão e cumpre seus deveres com fidelidade. Cuida com esmero da sua vida espiritual e mantém acesa a chama do Espírito. Em vista disso, a Bíblia nos exorta a viver prudentemente e não como nécios. Baseado em alguns provérbios, o autor apresenta aí uma grande lista dos benefícios da prudência. E se você der uma olhada, e principalmente se você colocar em prática, você vai ver aí que são ótimas dicas, ótimos resultados para uma boa vida como cidadão e também como servo de Deus, como filho da luz. O autor faz também uso, meus irmãos, aí das palavras de Jesus, e diz que a pessoa prudente tem a palavra de Deus como regra da sua vida. E nessa regra, nessa observância da palavra de Deus, ele cuida da sua vida espiritual, não é? Então aí está mais uma dica, mais um resultado dessa prudência. A pessoa prudente, principalmente o crente, ele não age por aí de qualquer forma. Ele olha a palavra, ele estuda, ele analisa se o comportamento dele está de acordo com a palavra, não é? Se a decisão que ele vai tomar está baseada na palavra. E Jesus chama essa pessoa de pessoa prudente. E o autor finaliza aí dizendo que é uma exortação da Bíblia, não é? Da palavra de Deus. Nós temos que viver prudentemente e não como nécio, como tolo, não é? Como alguém que não tem raciocínio correto, como um vacilão. Não. Nós temos que andar com prudência, prudentemente, principalmente os crentes. Principalmente aqueles que levam o nome de Deus. Temos que nos esforçar, meus irmãos, a agir a cada dia com prudência e principalmente a prudência baseada na palavra de Deus. O desafio para a igreja dos nossos dias, meus irmãos, baseado nesse tópico, é a falta de prudência no reino de Deus. Sim, a falta de prudência, principalmente praticada por líderes, por pastores, meus irmãos, tem trazido muito prejuízo para o reino de Deus, muito prejuízo para a obra do Senhor. Nós podemos perceber imprudências na evangelização, que às vezes por falta desse cuidado termina perdendo a pessoa. Nós vemos também imprudência na administração, nas questões financeiras da igreja, falta muita prudência de alguns líderes. Mas também falta prudência na hora de corrigir alguém, da correção disciplinar de algum crente, de algum membro da igreja. E quando não há prudência, meus irmãos, nesses assuntos aí e em outros também, o prejuízo é na certa. E como prejuízo, meus irmãos, podemos apontar aí a dificuldade de ganhar almas. Quando não temos prudência na evangelização, nós agredimos o pecador e isso torna ele afastado da igreja, chateado com a igreja, e nós não conseguimos ganhar. Temos prejuízo também na questão de dízimos e ofertas, quando não há prudência nessa área da vida cristã, na questão financeira, no tratamento e no uso da questão financeira da igreja. Temos prejuízo também de pessoas magoadas, afastadas da igreja, quando não são corrigidas da forma correta, quando não teve prudência naquela correção, naquela abordagem, pela parte de quem tinha o dever ali no momento de corrigir. E a solução para resolver esse desafio, meus irmãos, é buscar orientação na palavra de Deus e em Deus, para agirmos prudentemente, sem causar prejuízo no reino, sem causar prejuízo na obra do Senhor.
A segunda questão relacionada com o tema de hoje é por que algumas pessoas leem a Bíblia e a sua vida não muda. Estamos estudando hoje, meus irmãos, sobre os resultados, né? Os efeitos da palavra de Deus na nossa vida. E talvez alguém pergunte isso, mas por que tem gente que lê tanto a Bíblia e sua vida não muda? Eu tenho aqui duas dicas sobre esse assunto. Então, o primeiro motivo é a questão da interpretação errada. Tem muita gente lendo a Bíblia e a sua vida não muda porque ele entende o texto errado, ele interpreta o texto errado e ele aplica o texto de forma errada. Aí não vai produzir o resultado que era para produzir e também não vai produzir o resultado que ele espera que produza. Tudo isso devido a uma interpretação errada da palavra de Deus. Um outro motivo é porque algumas pessoas lêem a Bíblia com atitude egoísta. Como assim? Ele não lê a palavra de Deus para mudar a sua vida. Ele lê caçando textos bíblicos para se confirmar com a vida dele, com o estilo de vida dele, com a vida que ele vem levando. Então ele não lê a Bíblia, a palavra de Deus, para mudar, para se consertar, para se corrigir. Não, ele lê querendo que a Bíblia confirme a vida dele, o estilo de vida que ele tem. Desse jeito aí, meus irmãos, realmente a vida não muda, tá? Porque passa a tratar a Bíblia como um amuleto e não como uma verdade absoluta para a sua vida. Como recurso pedagógico, mostre para a sua igreja, mostre para os irmãos exemplo de atitudes prudentes na palavra de Deus, tá? Isso vai levar os irmãos a compreender mais ainda o quanto precisamos ser prudentes e o quanto que a palavra de Deus tem ensinamentos para nos ajudar nessa missão, nos ajudar nesse propósito. Assim, nós podemos resumir o que estudamos até aqui. Nós estudamos que o justo age com prudência. As Escrituras nos recomenda a agirmos com prudência, a sermos prudentes, e estudamos também os benefícios da prudência, não é? Da prudência bíblica, dessa prudência baseada na palavra de Deus. Olha só, irmãos, já chegamos na conclusão e agora nós iremos conhecer os últimos argumentos aí, os argumentos de fechamento do autor sobre essa lição de hoje, que nós estudamos sobre a Bíblia, a palavra de Deus, como um guia para as nossas vidas. A Bíblia é um guia seguro para a nossa caminhada cristã. O texto sagrado aponta para Cristo, o único caminho que leva à vida. A imutável palavra de Deus alumia o caminho que devemos trilhar. Assim, por meio da obediência às Escrituras e o temor a Deus, recebemos sabedoria e prudência em nosso andar como filhos da luz. Aqui na introdução, meus irmãos, o autor faz poucas abordagens, mas é bem direto aqui, fechando aí o pensamento e o raciocínio sobre o estudo de hoje. Ele começa dizendo que a Bíblia é um guia seguro para a vida cristã. E é um guia, é um mapa, é um GPS que nos conduz a Cristo, que realmente é a vida, né? Cristo nos conduz à vida eterna. E a palavra de Deus nos direciona, nos conduz a Cristo, o enviado de Deus para salvar a humanidade. Ele aborda aí também a Bíblia como uma lanterna, né? Como algo que ilumina a nossa caminhada nesse caminho que é Jesus. Estamos numa caminhada, meus irmãos, para a vida eterna com Deus. Mas até isso acontecer, nós temos uma vida. E como viver de uma forma que agrada a Deus? Como ter uma caminhada sem pecado? É pela palavra, né? Ela que é luz para os nossos pés. Ela que ilumina os nossos caminhos, né? A nossa caminhada no caminho que é Jesus. Só que isso vai acontecer mediante a nossa obediência às Escrituras, meus irmãos. Temos que ler e estudar, mas temos que, acima disso, obedecer. Obedecer às Escrituras e temer a Deus, né? Ter esse temor a Deus, esse respeito, essa reverência à sua soberania. Fazendo assim, teremos sabedoria e agiremos com prudência e como os filhos da luz, não é?
Afinal de contas, a nossa vida é um testemunho de Deus. A nossa vida, ela fala de Deus. A palavra de Deus diz que a nossa fé sem obras é morta. Então precisamos sim agir com sabedoria e com prudência, né? Para mostrarmos que realmente estamos agindo como filho da luz, como filho de Deus e não das trevas. E assim podemos extrair a lição dessa lição. Quer ter uma vida que realmente agrada a Deus? Quer ter uma vida abençoada? Tenha a Bíblia, a palavra de Deus, como esse guia para a sua vida, como a verdade absoluta que você precisa, que todos nós precisamos. E assim viveremos, seguiremos a nossa caminhada, a nossa vida cristã, de uma forma que realmente agrade ao Senhor. E assim, meus irmãos, chegamos ao final de mais uma aula e eu quero agradecer a sua audiência, tá? A sua audiência nesse trimestre, que vocês estão sempre aqui estudando comigo, audiência nessa aula, nessa lição. Muito obrigado. Muito obrigado por me permitir compartilhar com você, lhe ajudar a entender a lição, lhe ajudar a entender mais uma aula da Escola Bíblica Dominical. Estamos aqui no YouTube, nesse projeto, para apoiar os irmãos da Escola Bíblica Dominical. E se você ainda não é inscrito, se inscreva, por favor, dê o like, clique no sininho aí para ser avisado quando tiver a próxima aula, o próximo vídeo. E compartilha, meus irmãos, compartilha aí nos grupos do WhatsApp, nas redes sociais aí. Vamos fazer aí uma rede do bem, uma liga do bem, tá? Afinal de contas, nossa visão aqui, o nosso desejo é ensinar, é ajudar aqueles que precisam entender a lição e dar aula, não é? A aula da Escola Bíblica Dominical. Quero agradecer a sua vinda até aqui e dizer também que se você for dar essa aula, se você for ministrar essa aula, o meu desejo é que o Espírito Santo te abençoe, te guarde, te conduza, alimente a sua mente. Leia, pesquise, anote, mas também ore. Busque direcionamento de Deus para esta aula. Busque direcionamento do Espírito Santo, que Ele vai te ajudar. Que o Senhor permaneça contigo e te conduza uma boa aula na sua igreja, na sua sala. Se Deus nos permitir, até a próxima aula, até a próxima lição.